Olá, gente, como vocês estão? Bem? Então, vai ser uma overdose de professora Sabrina. Acontece, gente. Depois vocês briguem com o professor Luiz, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a Idade Média Ocidental, o que aconteceu na Europa durante a Idade Média. Ela contabiliza mais de 1000 anos, né? Ela vai lá de 476, quando Roma caiu, a gente viu isso na aula 6, até lá por volta de 1500, 1400. Uma piada assim. A gente tem duas partes, dois segmentos de Idade Média, né, que a gente contabiliza, que é a Alta Idade Média, que é o século 9 e 10, e temos a Baixa Idade Média, que vai do século 11 até o século 15. Só que os primeiros séculos a gente não conta muito, porque está sendo feita a construção do sistema feudal, que é o principal tema de estudo sobre a Idade Média, tá? Além das cruzadas, né? Claro. Então vamos lá. Vamos falar de feudalismo. São 3 aulas sobre a Idade Média Ocidental, tá? 3 aulas sobre o feudalismo. Então, eu vou fazer repartido. Hoje a gente vai falar sobre o sistema, tá? Como... Ai, minha gente, desculpa. O sistema e o poder da Igreja Católica na Idade Média, tá bom? Era um momento realmente de grande domínio e influência dessa instituição religiosa, ok? Então vamos lá para o sistema feudal. Por que chama sistema? Por ser um modo de produção. Como a gente viu o modo de produção asiático nas primeiras aulas, com Fenícia, com Egito, a gente tem agora um modo de produção diferente. Mas como ele aconteceu? Né? Como ele se originou? Por que ele é do jeito que é? Por causa de Roma, dos romanos, mas também dos germânicos, os povos bárbaros. Se vocês lembrarem um pouquinho da aula 6, os bárbaros começaram a invadir Roma, né? Direto. Só que no primeiro momento dessas invasões, elas foram um pouco mais pacíficas do que a gente tem conhecimento. Claro, teve os saques, teve as destruições, mas eles se assentaram no território romano. Então, aos poucos, foi tendo uma mistura das culturas. Então, quando Roma caiu em 476, Roma já tinha grandes traços desses povos germânicos que viviam, que se originaram lá no Rio Reno. E teve duas características muito importantes desses dois povos que são a base do sistema feudal. A característica romana é o colonato, que é a maneira como a terra é explorada. A gente tem duas figuras, o suzerano e o vassalo. O suzerano ele pode ser um rei ou um nobre. O rei entrega um pedaço de terra para esse nobre e ele tem o seu vassalo. O vassalo, ele recebe a terra desse suzerano e acaba tendo que entregar um pouco da sua produção. Um pouco não, né? A metade da sua produção para o suzerano. O suzerano, como falei, pode ser rei e nobre. O nobre é vassalo do rei? É vassalo do rei, sim. O servo, ele vai ser vassalo do nobre e acaba sendo, né, indiretamente vassalo do rei, tá? Então, é uma relação de dependência. A segunda característica muito importante é o comitatus. Isso vem dos povos bárbaros, que é a honra e a lealdade entre os suzeranos e os vassalos. O suzerano ele vai entregar um pedaço de terra e ele espera, além da produção que o vassalo vai ter nessa terra, também vai esperar a lealdade. Então, se o suzerano, né, o rei, o nobre, entrar num combate, numa guerra, o suzerano tem que parar o que está fazendo e correr ajudar o seu nobre, o seu rei, o seu suzerano. É uma obrigação. Não pode questionar se é algo válido, se é algo que tem algo legítimo. Não tem. Tem que confiar cegamente no seu suzerano e ir à guerra com ele. Então, temos
Essas duas contribuições que entrelaçam de forma muito forte essa relação entre o suzerano e o vassalo. Então, vamos para a estrutura social dentro do sistema feudal. Eu falei que a igreja romana, a igreja católica, né, ser mais exata, fazia grandes influências. Então, ela está ali no topo da pirâmide social, da estrutura social no sistema feudal. Então, é a igreja católica ali. Como ela conseguiu se manter poderosa? Detendo o conhecimento. Isso mesmo. Ela detinha o conhecimento e ela evitava ao máximo que a população tivesse conhecimento das escrituras sagradas. Tá? Como a igreja conseguiu manter assim? Por causa de uma divisão que ela fez dentro da sua estrutura para manter essa hegemonia e essa alienação com a população. A gente tem o alto clero, ou clero regular, que são as pessoas, né, que viviam nos monastérios e nas abadias, esses religiosos que faziam controle dos dogmas religiosos. E a gente tem o baixo clero, ou clero secular, que são os religiosos que viviam e trabalhavam nas igrejas e nas abadias. Eles tinham contato com o público. Então, eles faziam os cultos e tinha esse contato direto com os fiéis e, claro, fazia toda aquela... Vou usar o termo espionagem, mas fazia espionagem para ver como estava a situação nas camadas mais baixas da sociedade. Beleza? Temos os nobres. Os nobres, o rei e os nobres. Isso mesmo, que eram senhores feudais e que tinham também muito poder aquisitivo. Claro que quem tinha mais era o clero. Temos também os camponeses e os servos. Essa é a base da estrutura social e os que mais levavam no lombo. Eram para os produtores de terra, era aquela pessoa que nasceu servo, nasceu camponês, você vai ser isso pro resto da vida. Quer dizer que o quê? A sociedade é uma sociedade de castas. Não tem nenhuma mobilidade social. A única coisa que pode ter de diferente é um filho de um nobre, um filho de um rei, mas não o primogênito. O segundo, o terceiro filho do rei ou do nobre que não vai ter direito a receber as terras ou a sucessão de um reino, ele vira um clero, vira algum padre, alguma coisa assim, mas de diferença mais nenhuma. Você nasceu servo, você vai ser servo. Ah, tenho filha de um nobre que vai casar com um servo. Raramente isso acontece, mas quando for acontecer, ela perde o seu status social, tá bom? Então, a gente tem aquele contrato, né, aquela relação forte entre o suzerano e o vassalo. Mas como é o contrato? A gente conhece o contrato de trabalho na atualidade, que a gente assina, né? Uma folha, a gente vai lá, assina. Raramente a gente lê o que está escrito naquele contrato, depois você lê e fala, caramba, eu vendi minha alma para alguém. E como é o contrato no sistema feudal? Temos, né, o servo, né, o possível servo, vamos usar assim esse termo, que com a sua família vai procurar o suzerano, um senhor de terra, aí pede um pedaço de terra para ele fazer a produção. Se o senhor concorda, se o senhor de terra, o dono da terra concordar, eles fecham esse contrato. Como era feito esse contrato? Cortavam a mão, cada um fazia um corte na sua mão e se cumprimentavam. Então, sangue do seu sangue. No momento que o suzerano aceita esse servo para entrar no seu feudo e para fazer a produção para você, eles viram sangue do seu sangue. Realmente viram um laço de lealdade, tá? Como se fosse quase uma família. Então, podia ser por sangue, podia cuspir um na mão do outro e cumprimentava, ou beijo, ou eles se beijavam. Mas não era beijo aqui na bochecha, não, era beijo mesmo, assim, sabe? Boca no boca, uma bitoca ali bem bonita. Nisso era selado o acordo, o contrato. Aí vem uma parte punk.
Sim, porque tem os impostos. Você chega ali na terra, você tem que entregar uma parte da produção. Então tem 4 principais impostos que o servo, que o vassalo deve pagar ao seu suzerano. A gente tem a talha. A talha é metade da produção deve ser entregue ao suzerano. Então, metade do que o servo for produzir tem que ir para o suzerano, tá bom? Tem que ir para o senhor do feudo, tem que ir pro rei, tem que ir. Temos a corveia. Então, de 3 a 4 dias, o servo ele tem que prestar serviços na propriedade do senhor do feudo, tá? Do seu suzerano. Olha, sempre é o patriarca faz esses serviços. E pode ser N serviços, pode ser arar a terra, como fazer algum reparo no castelo, alguma coisa assim. Então, o patriarca ia e quem, para a família, né, o resto da família ficar cuidando da terra, né, da plantação. Temos banalidades. Então, a pessoa chega no seu pedacinho de terra, o servo chega no pedaço de terra e nada que ele vê é dele, nada. É tudo do senhor da terra, do senhor feudal, do seu suzerano. Nada é do servo, nada mesmo. Então, o imposto banalidades serve como assim, o servo usou alguma ferramenta do seu suzerano, ele tem que pagar uma taxa por causa disso. Não tem desculpa. Usou, tem que pagar uma taxa por ter utilizado a ferramenta. E temos a mão morta. A posse da terra da família do servo não era hereditária. Então, se morre o patriarca, a família perde a terra. Mas para ela continuar tendo essa terra, ela, além daquela metade da produção, ela também tem que pagar uma porcentagem a mais para continuar na terra. Sabe o que? Sacanagem? Isso mesmo. E aí a gente tem um acontecimento, né? Acontecimento não, eventos que são meio para você pensar. Porque tem essa relação de lealdade que o senhor feudal diz que o servo ele faz parte da família. Então, quando há casamento entre os servos, o suzerano, ele custeia a festa. Ele paga toda a festa. Mas não em homenagem aos noivos, mas sim para o seu benefício próprio, para alimentar o próprio ego e para mostrar para os outros senhores feudais que ele tem condição e que ele é uma pessoa muito boa, muito generosa, que custeou a cerimônia, o casório dos seus servos. E aí vem uma parte muito, muito chata para a gente pensar um pouco. A noite de núpcias. Quase toda noite de núpcias, eu acho que 97% da noite de núpcias, o senhor feudal também fazia parte dela. Ele também participava do momento ali da noite de núpcias. Então, isso quer dizer o quê? O senhor feudal estrupava a noiva. É isso mesmo, gente. Quando eu estudei isso, eu fiquei chocada. A noiva não tinha chance de negar e o noivo também não. O noivo assistia a cena e o dono da terra, o seu suzerano, ele tinha que estrear a noiva. Isso mesmo. Ele tinha o direito, ele mesmo falava, eu tenho o direito de fazer isso. Então, tudo isso que a gente conversou agora, que eu tô falando agora, sobre toda essa estrutura desse relacionamento entre o suzerano e o vassalo, é muito importante pra gente compreender uma pergunta. Quem é o oprimido e quem é o opressor nele? A gente já tem ali claro, né? Mas é uma pergunta que caiu algumas vezes no Enem, então é algo muito interessante pra gente saber. Quem é o opressor e quem é que está sendo oprimido? Quem está sendo o opressor ali e quem está sendo oprimido? É repetitivo a gente entender isso para ver que há mais de 5 anos a gente tem a mesma estrutura ali. Uma elite sempre usando e abusando da base da camada social. Nisso a gente finaliza o sistema feudal, como ele é. E isso se estende
pelos, vamos colocar os 7, 8 séculos que o sistema feudal existe. Agora, vou falar da igreja. Já tinham falado a estrutura, né, aquela divisão que a Igreja Católica tinha para conseguir fazer aquela dominação, daí, sabe, conseguir continuar hegemônica e alienar a população. Tínhamos o alto clero e o baixo clero. A Igreja Católica, ela não caiu com o Império Romano, ela se manteve firme e ela, durante anos, ela foi influenciando e ela se mostrou cada vez mais poderosa. Um grande exemplo disso foi no século VIII, com o rei Carolígio Pepino o Breve, sim, porque ele recebe no sobrenome de o Breve, porque ele é bem pequenininho mesmo, e ele pediu, falou, ó, igreja, eu preciso que vocês me ajudem, eu cedo uma parte do meu território, tá, que era o Império Franco, que a gente vai ver na próxima aula, eu cedo uma parte do meu império para vocês me ajudarem, porque eu tô lutando contra os lombardos. Então eu preciso do apoio de vocês. Então, por favor, me ajudem. E a igreja ajudou o rei Pepino e ela conseguiu mais de 1/3 da Europa, porque o Pepino, ele entregou uma parte da Europa Central e do Norte, então mais de 1/3 da Europa pertencia a uma igreja. Porque, aí você questiona, o que ela vai fazer com isso? Primeiro, ter mais fiéis. Tendo mais fiéis, vai ter mais bufunfa no bolso. E vai conseguir estender cada vez mais o seu domínio, porque esses fiéis vão querer converter cada vez mais pessoas, tá bom? E aí a igreja, ela conseguiu fazer uma influência tão grande para Pepino que eles fizeram um acordo. Então, o filho do Pepino, Carlos Magno, ele virou imperador do Sacro Império Romano Germânico, que a gente vai falar melhor na próxima aula, que simplesmente destroçou uma parte da Europa e já começou a trabalhar nas conversões à força, que a gente também vê isso com os islâmicos, né? Com os árabes, mas a gente não pode falar, imagina, os árabes são filhos da mãe, eles vão e matam, se você não se converter ao islamismo, eles te matam, mas pô, a Igreja Católica, os católicos fizeram a mesma coisa, sim, a mesma coisa. Então, temos o Carlos Magno dominando ali, fazendo o seu Sacro Império Romano Germânico, eu sempre confundo, eu tenho até a sigla, que daí eu lembro da sigla e vai. Então, Carlos Magno, ele começa a fazer uma expansão territorial, aumentando o cristianismo pela Europa. Só que a gente começa, se vocês lembrarem da aula 7, da aula da semana passada, a gente tem o Império Bizantino, que também usava também tinha a igreja católica como sua base religiosa e que estava começando a passar por várias perseguições por causa dos movimentos, né? Os movimentos que acreditavam que Jesus era só carne, que era só um corpo, né, humano, sem ter o seu ser divino. Daí um grupo que achava que era só um ser divino, aí um grupo que não adorava imagens, então eles estavam sofrendo muitas perseguições, eles eram considerados hereges. E o Império Bizantino, ele não estava gostando da forma como a Igreja Católica estava agindo. Eles pensaram, gente, a gente tem que pensar em fazer o culto, temos que ser mais tradicionais, cadê aquela essência do cristianismo? Então, em 1054 teve aquela grande cisma, então temos a Igreja Ortodoxa e a Igreja Apostólica Romana, né? Igreja Católica Apostólica Romana do lado ocidental. Um outro momento, teve 2 momentos muito importantes para a gente ver o poderio da Igreja Católica. 2 não, são 3 na verdade. Temos a Reconquista Cristã, que é o momento que a gente tem a invasão dos bárbaros, a invasão dos árabes na Península Ibérica.
E os católicos, não gostando da situação, eles começam a atacar os árabes, usando o nome da fé. Claro que no início foi muito mais pensando no quesito de, cara, eles estão conseguindo dinheiro e a gente não. Então a gente tem que tirar eles daqui. Isso foi lá no século VII. Então eles estavam assim, querendo fazer os árabes cair fora. Então, ao longo do tempo, eles conseguiram converter a ideia de raça suja dos árabes, né? Essa uma mentalidade muito feia que eles tinham do outro. Eles começaram a conseguir colocar mais uma mentalidade religiosa, uma mentalidade santa nessa forma de perseguir os árabes. Então, na Península Ibérica, por 7 séculos, teve a Reconquista Cristã, que não era, vamos colocar, os pré-espanhóis, porque eles não se consideravam um povo unido ainda. Então ali, vamos falar melhor dos ibéricos. Os ibéricos começaram a expulsar os árabes em nome da fé. Em nome da fé. Porque não podia ter os árabes ali. Uma religião podre. É a mentalidade deles, tá, gente? No mesmo momento que a gente tem a Reconquista Cristã ali na Península Ibérica, temos também as cruzadas, o movimento de cruzadas, que vai ser o tema também, o tema da... Sem ser a próxima aula na outra, as cruzadas. Então, a reconquista da Terra Sagrada em Jerusalém. Por quê? Porque as cruzadas, elas ficaram fortes por causa da reconquista cristã. Então, foi aquela mistura, uma mistura bem interessante. No início das cruzadas também teve a mesma ideia da reconquista cristã. Eles queriam mais a questão financeira, tá? Vamos reconquistar aquele pedaço, mas não pensando a terra sagrada. Demorou um tempinho para realmente ter uma mentalidade religiosa dentro das cruzadas e da reconquista cristã. Olha, demorou em torno de uns 2 séculos para isso realmente acontecer. E temos a Inquisição. No momento que os árabes saem da Península Ibérica, os católicos precisam perseguir mais alguma coisa. E temos os judeus que estavam conseguindo muito dinheiro, porque como os árabes estavam sendo perseguidos, os judeus falavam, vamos comercializar, vamos continuar, a vida não para. Então eles conseguiram ter muito dinheiro. E os católicos não estavam gostando disso. Então eles começaram a fazer uma perseguição aos judeus ali na Península Ibérica, tá bom? Mas a Inquisição, ela vai lá do século XII, quando o Papa Gregório IX, ele autorizou os tribunais do Santo Ofício, que fazia o quê? Simplesmente perseguia e punia os hereges, tá? Pessoas que não acreditavam na Igreja Católica, que não acreditavam na Santa Fé e que denegriam de alguma forma a Santa Fé, a Igreja Católica. E, gente, foi um momento tenebroso. Esses 3 episódios na Igreja Católica, na história da Igreja Católica, são, assim, muito tenebrosos, muito obscuros. Esses tribunais da fé, eles simplesmente pegavam e recebiam, às vezes, denúncias de pessoas que falavam, ó, tal pessoa tá cometendo heresia. Então, os judeus, eles eram perseguidos, as mulheres também, gente, era horrível. Pessoas de religião que não fosse cristã, ou que se fosse cristã, mas não seguia o catolicismo, eles eram, o cristianismo, para ser mais exato, eles eram levados a esse tribunal, eram julgados, às vezes sem nenhum tipo de prova concreta, e eles eram torturados. Existiam todo tipo de tortura possível nos tribunais e nas torturas, né, da Inquisição. Desculpa, eu fugi a palavra Inquisição, e eu estudei Inquisição demais na faculdade. Então tem toda essa perseguição às religiões que são contra a Igreja Católica. Então, durante a Idade Média, ela foi crescendo cada vez mais.
Então a gente pode entender que essas perseguições que aconteceram durante 5, 6 séculos tem resposta também à conquista das Américas, né? Da América do Sul, para ser mais exata. A Inquisição conseguiu encher tanto os cofres dos reinos cristãos que eles precisavam desse dinheiro de alguma forma. E a mentalidade dos reis, principalmente dos reis espanhóis, estavam assim: a gente precisa converter o povo de um jeito, a gente tem que dominar o mundo aí e fazer todo mundo virar católico. Então, todo o genocídio e a catequização que a gente vê aqui na América do Sul com os povos originários vem da Inquisição e da Reconquista Cristã e das Cruzadas. Essa é a aula de hoje, terminando assim de forma tão triste. É um momento que, para mim, pelo menos, foi muito sufocante estudar, porque como pode ser o fanatismo dominar a cabeça das pessoas e fazer as pessoas serem tão brutas em relação ao outro. Então, gente, qualquer dúvida, entre em contato, eu tiro a dúvida de vocês sem problema nenhum. Como eu falei ontem, né, na aula passada, na aula do professor Luiz, sobre o cursinho, sobre o colégio, eu tô aqui disponível para vocês, de verdade, tá bom? Bons estudos. Próxima semana a gente volta com a Idade Média, com o feudalismo. A gente vai falar, é muita coisa, gente. A gente vai falar sobre os bárbaros, os germanos, o Império Franco. Então vocês vão entender um pouquinho sobre o Pepino Breve e um pouquinho sobre o Sacro Império Romano Germânico. Então, até a próxima semana, até sábado com a aula do professor Luiz sobre a Guerra do Paraguai. E vou falar também sobre a luta abolicionista. Yes, eu consegui falar. Então, gente, um beijo, se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Se for sair, usem máscara, tá bom? E nada de fazer rolê, gente. Se vocês não fizerem rolê, se a gente não fizer rolê agora, a gente vai poder fazer rolê logo logo. Tchau!